Você já parou para pensar no que faria se a pessoa que dorme no quarto ao lado do seu tentasse te fazer acreditar que você está louca? Se cada objeto que você jura ter colocado em um lugar aparecesse em outro, e todo mundo olhasse para você com aquela cara de pena, aquele sorrisinho de quem pensa, coitada, tá perdendo a cabeça? Comenta aí de qual cidade você está me acompanhando e se já passou por algo parecido, porque o que eu vou contar hoje ainda me dá calafrios. Era um domingo de tarde, 2 semanas antes de tudo explodir. Eu tinha acabado de fazer um assado, daqueles caprichados, sabe? Carne com batatas, farofa, a casa toda cheirosa. Desliguei o forno, tenho certeza absoluta disso. Fui pro meu quarto tirar aquele cochilo de domingo, aquela soneca gostosa depois do almoço. 1 hora depois, acordo com um grito. Meu genro Cláudio berrando meu nome, arrastando minha filha Mariana para a cozinha. Quando cheguei lá, tremendo, ainda meio zonza do sono, vi ele suando frio, a mão no botão do fogão. O gás estava aberto no máximo, sem chama nenhuma. Só aquele chiado mortal, aquele cheiro enjoativo tomando conta de tudo. Ele me olhou com aqueles olhos cheios de preocupação fingida e disse para Mariana, como se eu não tivesse ali: Amor, não dá mais. Hoje foi o gás, amanhã ela incendeia tudo com a gente dentro. Eu amo sua mãe, mas ela precisa de ajuda profissional urgente. Eu já peguei a brochura daquela clínica em Cotia. Eu desabei. Chorei, pedi desculpa, fiquei tremendo feito vara verde. Aceitei o calmante que ele me deu, porque naquele momento eu realmente acreditei que tinha perdido a cabeça, que podia ter matado minha família toda. Mas deixa eu voltar um pouco, te contar como cheguei nesse inferno. Meu nome é Eunice Siqueira. Tenho 68 anos, sou professora de português aposentada. Trabalhei 35 anos na rede estadual e mais 10 numa escola particular aqui da Zona Norte de São Paulo. Fiquei viúva há 10 anos. Meu marido, o Osvaldo, era bancário, homem trabalhador, daqueles que nunca atrasou uma conta na vida. Quando ele morreu, deixou a casa quitada e um seguro de vida que usei para reformar o imóvel todinho. 3 quartos, sala ampla, cozinha espaçosa, quintal com uma mangueira linda. Meu cantinho, meu refúgio. Sempre fui a rocha da família, sabe? Aquela pessoa que todo mundo procura quando tá precisando de conselho, de um dinheiro emprestado, de um abraço. Sou mulher de livros, de agendas organizadas, de cadernos onde anoto tudo. Tenho um diário vermelho que mantenho há 20 anos. Escrevo todos os dias o que fiz, quanto gastei, onde fui. É meu jeito de manter a vida em ordem. Minha aposentadoria somada ao aluguel de uma kitnet que construí nos fundos da casa me rendia R$ 6.200 por mês. Dava e sobrava. Meus gastos eram de R$ 2.500 com remédios, convênio médico, alimentação e uns lazeres básicos. As contas da casa ficavam em torno de R$ 2.000. Sobrava R$ 3.700 todo mês que eu guardava religiosamente na poupança. Tinha R$ 15.000 de reserva de emergência que ninguém sabia, nem minha filha. Mariana é minha única filha. 35 anos, gerente de recursos humanos numa empresa de logística. Trabalha que nem condenada, 10 horas por dia, chega em casa exausta. Casou com o Cláudio faz 6 anos. Ele tem 38, se diz consultor de investimentos. Na real, tá desempregado faz tempo. Vive de bico, de promessa, daqueles papos de quem tá sempre prestes a fechar um grande negócio que nunca fecha. 8 meses atrás, eles bateram na minha porta. Mariana com os olhos inchados de chorar, o Cláudio com aquela cara de cachorro sem dono. Disseram que estavam passando por um aperto financeiro, que precisavam de um lugar para ficar uns 3 meses, até as coisas melhorarem. Como mãe que sou, abri a porta. Abri a casa, abri o coração. Que burra eu fui. No começo estava tudo bem. Eles ocuparam o quarto de hóspedes, ajudavam nas despesas, o Cláudio até fingia que procurava emprego. Mas com o tempo, as coisas foram mudando. Ele começou a ficar mais tempo em casa, sempre no computador, sempre com aquela cara de quem está fazendo algo importante, mas nunca mostra resultado nenhum. Foi aí que começaram os sumiços. Primeiro foram coisas pequenas. Minhas chaves.
Eu tenho um hábito de 40 anos de colocar as chaves na mesma bolsa, no mesmo bolso, todo santo dia. Aí, de repente, elas apareciam no bolso do casaco que eu não usava faz semanas. Ou dentro da geladeira, imagina. Dentro da geladeira. Depois foram meus óculos de leitura. Sumiam da minha mesa de cabeceira e apareciam na garagem, em cima da máquina de lavar. Meu celular desaparecia e reaparecia embaixo do sofá da sala. Documentos importantes que eu guardava numa pasta específica mudavam de lugar. E sempre, o Cláudio com aquela voz mansa, cheia de preocupação. Dona Eunice, a senhora tá bem? Já me perguntou isso 3 vezes hoje. Ou então, nossa, a senhora esqueceu a torneira aberta de novo? Ainda bem que eu vi. Mariana começou a me olhar diferente. Com pena. Com medo. Ela trabalhava tanto, chegava tão cansada, que quando o Cláudio dizia que eu tinha feito isso ou aquilo, ela só balançava a cabeça, preocupada. 3 meses atrás, começou a sumir dinheiro. Eu tinha o costume de guardar uns trocados numa lata de biscoito na despensa. 300, 400 reais para emergências pequenas. O dinheiro sumiu. Questionei. O Cláudio disse que eu devia ter guardado em outro lugar e esquecido, que era normal na minha idade, como se 68 anos fosse sinônimo de demência. Eu comecei a me sentir louca de verdade. Passei a anotar tudo no meu diário com ainda mais obsessão. Hoje, 14 de março, coloquei as chaves na bolsa marrom às 9 horas da manhã. E aí as chaves apareciam no jardim. Eu relia minhas próprias anotações e pensava, será que eu estou inventando? Será que minha memória está me traindo? À noite eu não dormia direito. Ficava ouvindo barulhos pela casa. Passos, portas abrindo devagar. Às vezes acordava e tinha certeza que alguém tinha mexido nas minhas coisas, mas não conseguia provar. O Cláudio foi ficando mais ousado. Começou a atender meu telefone quando minhas amigas ligavam. Dizia que eu não estava num dia bom, que era melhor ligar outro dia. Minha amiga Cida, que mora na casa ao lado, veio me visitar preocupada. Disse que tinha ligado 3 vezes e o Cláudio sempre inventava desculpa. Eunice, você tá bem mesmo? O Cláudio disse que você anda muito esquecida. Eu ria. Fingia que estava tudo normal, mas por dentro estava morrendo de medo. Medo de estar perdendo a cabeça. Medo de estar virando um fardo para minha filha. E o Cláudio? Ele ia construindo a narrativa dele com uma paciência de predador. Pequenos comentários, olhares significativos para Mariana, suspiros cansados. Amor, tá difícil. Sua mãe precisa de cuidados que a gente não consegue dar. Você trabalha o dia inteiro, eu tô correndo atrás de emprego. Quem vai ficar de olho nela? A conta da luz veio R$ 230 a mais 1 mês. O Cláudio disse que eu devia ter deixado as luzes acesas a noite toda. Eu não deixei. Tenho certeza. Mas como provar? Meus gastos, que eram de R$ 2.500, começaram a subir. O Cláudio pedia emprestado aqui e ali. R$ 50 para gasolina, R$ 100 para um documento urgente, R$ 200 para pagar um boleto atrasado, sempre com a promessa de devolver na semana seguinte. Nunca devolvia. A conta da casa que eu bancava sozinha foi de R$ 2.000 para R$ 3.000, porque agora tinha mais gente comendo, mais gente gastando água, mais gente usando internet. Minha sobra mensal, que era de R$ 3.700, caiu para R$ 700. Eu comecei a tirar da poupança para fechar o mês. E o pior, eu me sentia culpada. Culpada por questionar. Culpada por desconfiar do genro. Culpada por não conseguir ajudar minha filha financeiramente como antes. Foi num sábado de manhã que eu ouvi a conversa. Não era para eu ouvir. Eu tinha ido na padaria cedo, voltei, e eles estavam na cozinha, achando que eu ainda estava na rua. Mariana estava chorando. Cláudio, a gente não pode continuar morando aqui de graça. Minha mãe já está apertada. E ele com aquela voz tranquila, venenosa. Amor, sua mãe não tá bem da cabeça. Você não vê? Ela vai acabar fazendo alguma besteira. O melhor seria a gente ter o controle legal das coisas dela, para proteger ela e para proteger a gente. Controle legal. Eu gelei ali na porta. Fiquei parada segurando a sacola do pão sem conseguir entrar. Foi aí que eu entendi.
Não era esquecimento, não era idade, era sabotagem. O Cláudio estava me fazendo de louca de propósito. Mas por quê? A resposta era óbvia. A casa. Meu patrimônio. Minha aposentadoria. Se eu fosse declarada incapaz, se eles conseguissem uma curatela, uma interdição, eles assumiriam o controle de tudo. Respirei fundo. Entrei como se nada tivesse acontecido. Dei bom dia. Fiz café. E decidi que ia provar minha sanidade. Mas como? Eu era uma velha de 68 anos contra um homem de 38 que claramente sabia jogar esse jogo sujo melhor do que eu. Lembrei da Cida. Lembrei do Beto, neto dela. O menino trabalhava com informática, segurança eletrônica, essas coisas. Esperei uns dias planejando. No meu diário, anotei cada coisa estranha que aconteceu. Cada sumiço. Cada reaparecimento mágico. E então veio o incidente do gás. Aquele domingo maldito. Eu tinha feito o assado. Desliguei o forno. Fui dormir. Acordei com os gritos dele. Tomei o calmante. Fui pro quarto. Fingi que dormi. Mas não dormi. Lá pela meia-noite, levantei para ir no banheiro. A casa estava escura e silenciosa. Quando passei pela porta do quarto de hóspedes, ouvi a voz do Cláudio no telefone. Ele falava baixo, mas dava para ouvir. Calma, tá quase. O susto hoje foi grande. Mais uma ou duas, e a Mariana assina a curatela. Aí a gente resolve nosso problema. Nosso problema. Eu era o problema deles. Voltei pro quarto sem fazer barulho. Sentei na cama no escuro. O medo que eu sentia antes virou outra coisa. Virou raiva. Raiva pura, gelada, calculista. Eu não estava louca. Eu estava sob ataque. E se tinha uma coisa que 35 anos dando aula me ensinaram, era que conhecimento é poder. E paciência. E estratégia. Na segunda-feira de manhã, 9h15, eu toquei a campainha da casa da Cida. Ela abriu com aquele sorriso largo dela, me puxou para dentro. Eunice! Que saudade, menina! Faz tempo que a gente não toma um café junto. A gente sentou na cozinha dela. Tomei coragem. Cida, eu preciso de um favor grande. E preciso que você não conte para ninguém. Ela franziu a testa preocupada. Tá acontecendo alguma coisa, Eunice? Tá, mas eu não posso explicar agora. Só preciso que você me coloque em contato com o Beto, aquele seu neto que trabalha com câmeras, essas coisas de segurança. Cida pegou o celular na hora. Ligou pro neto. Meia hora depois, o Beto estava sentado na mesa com a gente. Menino de 22 anos, simpático, esperto. Contei tudo para ele. Os sumiços, os reaparecimentos, o incidente do gás, a conversa que eu ouvi. Ele não duvidou de mim nem por um segundo. Dona Eunice, isso é gaslighting, abuso psicológico. A senhora precisa de provas. Eu posso instalar umas microcâmeras na sua casa. Pequenas, discretas, com sensor de movimento, gravam tudo e mandam para a nuvem. Quanto custa? Para a senhora? R$ 800, 3 câmeras. Paguei na hora, em dinheiro vivo da minha reserva secreta. Marcamos para terça-feira, dia que o Cláudio e a Mariana trabalhavam fora. Ele chegou de manhã com uma maleta discreta. Me ensinou onde colocar cada câmera. Uma na estante da sala, dentro de um vaso decorativo falso que ele trouxe. Focada na sala de jantar e na entrada da cozinha. Outra na cozinha mesmo, em cima do armário alto, escondida entre uns potes. Focada no fogão e na mesa. A terceira no meu quarto, disfarçada numa moldura digital de foto que ele adaptou. Focada na minha penteadeira, onde ficavam minhas joias e meus remédios. Ele instalou um aplicativo no meu celular, me ensinou a ver as gravações. Quando o sensor detectasse movimento, começava a gravar e mandava um alerta para o meu telefone. Dona Eunice, a senhora vai ter tudo registrado. Data, hora, imagem. Se o cara tá fazendo o que a senhora acha que tá fazendo, a gente vai pegar. Ele saiu por volta do meio-dia. Deixou o número dele, disse que qualquer coisa era só ligar. Sentei no sofá da sala. Olhei para o vaso falso na estante. Olhei para o celular na minha mão. Pela primeira vez em meses, eu me senti no controle. Agora era só esperar.
Não demorou muito. Na quarta-feira de manhã, eu deixei minha carteira na mesa da sala de propósito. Tinha R$ 200 dentro. Falei bem alto que ia regar as plantas do quintal. Levei meu celular no bolso do avental. Assim que saí, senti o celular vibrar. Notificação do aplicativo. Movimento detectado na sala. Fingi que estava regando as roseiras, mas estava olhando a tela do celular. A imagem era pequena, mas dava para ver perfeitamente. O Cláudio entrando na sala, olhando para os lados, pegando minha carteira, abrindo, tirando as 2 notas de R$ 100, colocando no bolso, empurrando a carteira para trás do sofá, onde ela sumia da vista. Gravei tudo, salvei na nuvem. Voltei para o quintal, continuei regando, respiração controlada, coração disparado, mas expressão calma. Entrei depois de uns 20 minutos. O Cláudio estava no computador, como se nada tivesse acontecido. À tarde, encenei minha procura pela carteira. Revirei a bolsa. Olhei na cozinha. Finalmente, achei atrás do sofá. Nossa, como veio parar aqui? O Cláudio nem levantou os olhos da tela. Dona Eunice, a senhora deve ter deixado cair e não viu. Abri a carteira na frente dele. Fingi surpresa. Engraçado, tinha certeza que tinha R$ 200 aqui. Agora ele olhou. Aquela cara de preocupação fingida. A senhora tem certeza? Às vezes a gente acha que tem um dinheiro, mas na verdade gastou e esqueceu. É, deve ser isso mesmo. Ele sorriu. Voltou para o computador. E eu voltei para o meu quarto. Assisti a gravação de novo. E de novo. E de novo. Filho da puta. 2 dias depois, na sexta-feira, eu deixei minhas chaves em cima da mesa da cozinha de manhã cedo. Falei que ia tomar banho. Celular vibrou. Lá estava ele, pegando minhas chaves, saindo da cozinha. Voltando 5 minutos depois, sem elas. Quando saí do banho, procurei as chaves. Não estavam na mesa. Cláudio, você viu minhas chaves? Não, dona Eunice. A senhora deixou onde? Aqui na mesa. Ele se levantou, ajudou a procurar. Finalmente, achou as chaves. Dentro da geladeira, entre as verduras. Olha só, dona Eunice, estavam aqui. A senhora deve ter aberto a geladeira para pegar alguma coisa e, sem querer, deixou as chaves dentro. Ele falava com aquela voz condescendente, como se falasse com uma criança. Eu apenas balancei a cabeça. Nossa, que cabeça a minha, né? Mais tarde, vi a gravação. Ele tinha colocado as chaves lá. Claro que tinha. Eu tinha 3 vídeos. 3 provas. Mas sabia que precisava de mais. Precisava de algo realmente grave. Algo que mostrasse a intenção dele de me machucar de verdade. E foi no domingo seguinte que aconteceu o pior. Domingo de manhã. Eu tomo remédio para pressão todo dia, 7 horas da manhã, um comprimido vermelho pequeno. Guardo a cartela na gaveta da penteadeira, sempre no mesmo lugar. Fui tomar o remédio. A cartela não estava lá. Procurei. Nada. Fui na cozinha. O Cláudio estava fazendo café. Cláudio, você mexeu nos meus remédios? Eu? Não, dona Eunice. Por que eu mexeria? Porque sumiram. Ele franziu a testa. Tem certeza que a senhora guardou no lugar certo? Voltei para o quarto. Revirei tudo. A cartela apareceu dentro da gaveta da roupa de cama, longe de onde eu guardava. Tomei o comprimido, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. À noite, quando eles foram dormir, eu abri o aplicativo. Assisti às gravações do dia, e aí eu vi. 10 horas da manhã, enquanto eu estava no banho. O Cláudio entrando no meu quarto, indo direto na penteadeira, pegando a cartela de remédio, saindo. 3 minutos depois, ele voltando, colocando a cartela na gaveta errada. Mas antes de colocar, ele abriu a cartela, tirou 2 comprimidos, colocou no bolso, devolveu a cartela. Ele estava roubando meu remédio de pressão. Por quê? Para eu passar mal? Para minha pressão subir e eu ter um AVC? Para eu morrer? Nessa hora, eu tive que segurar para não vomitar. Esse homem não estava só tentando me fazer de louca. Ele estava tentando me matar. Salvei o vídeo. Mandei cópia pro e-mail da Cida, pro Beto, para 3 lugares diferentes. E decidi que o jogo tinha acabado. Segunda-feira, 9 da manhã, eu liguei pro meu advogado.
Dr. Ernesto, homem de 65 anos que cuida dos meus documentos faz 20 anos. Contei tudo, mostrei os vídeos. Ele ficou branco. Dona Eunice, isso é tentativa de homicídio. Isso é crime previsto no Estatuto do Idoso. A senhora precisa denunciar. Ainda não. Primeiro eu quero que ele assine a própria sentença. Eu quero que ele mostre quem realmente é na frente da minha filha. Dr. Ernesto não gostou, mas entendeu. Atualizamos meu testamento. Deixei tudo em nome da Mariana, mas com uma cláusula. Se eu fosse interditada ou hospitalizada contra minha vontade, tudo passava para um fundo de caridade. O Cláudio não ia ver 1 centavo. Saí do escritório dele me sentindo mais forte. Durante a semana, o Cláudio continuou com o teatrinho. E eu fingia que acreditava. Até que na quinta-feira à noite, ele deu o passo final. A gente estava jantando. Ele de repente colocou uma pasta em cima da mesa. Dona Eunice e Mariana, eu preciso falar uma coisa séria com vocês. Mariana parou de comer, me olhou preocupada. Ele abriu a pasta. Tinha papéis, panfletos. Eu encontrei uma clínica muito boa em Cotia. Chama Solar do Outono. É especializada em cuidados geriátricos, tem médicos, enfermeiros, tudo. Eu fui lá conhecer semana passada. Mariana arregalou os olhos. Cláudio. Amor, deixa eu terminar. Sua mãe precisa de cuidados que a gente não consegue dar. Os esquecimentos estão cada vez piores. Semana passada ela deixou o gás aberto. Ontem ela tomou o remédio 2 vezes, porque não lembrava que já tinha tomado. Hoje de manhã, ela saiu de casa de camisola, sem perceber. Isso era mentira. Eu não tinha saído de camisola, mas a Mariana acreditou. Eu vi nos olhos dela. Ela acreditou. Mãe, ela pegou na minha mão, olhos cheios d'água. Você está se sentindo confusa? Antes que eu respondesse, o Cláudio continuou. Tem uma vaga disponível agora. Mensalidade de R$ 3.500. Mas a gente pode cobrir com a aposentadoria dela e o aluguel da kitnet. Sobra até um pouco. Ele empurrou uns papéis para frente. Só precisa assinar aqui. Autorização de internação voluntária e transferência de gestão financeira temporária para custear o tratamento. Olhei para os papéis. Olhei para ele. E aí eu sorri. Foi um sorriso pequeno, tranquilo. Antes de assinar, Cláudio, eu quero mostrar uma coisa. Levantei da mesa. Peguei o controle remoto da TV. Mãe, o que você vai fazer? Mariana estava confusa. Só quero que vocês assistam um filme comigo. O Beto, aquele neto da Cida, me mandou. É curto, 5 minutos. Liguei a TV, conectei meu celular. Abri a pasta com as gravações editadas. Apertei play. A tela mostrou a data e hora no canto. Quarta-feira, 9h43 da manhã. O Cláudio apareceu na imagem, entrando na sala, pegando minha carteira, tirando o dinheiro, escondendo a carteira atrás do sofá. Mariana levou a mão à boca. Próximo vídeo. Sexta-feira, 8h12. O Cláudio pegando minhas chaves, colocando na geladeira. A respiração da Mariana ficou ofegante. Próximo vídeo. Domingo, 10h07. O Cláudio no meu quarto, pegando meus remédios, tirando os comprimidos, escondendo a cartela. Mariana levantou da cadeira. Que porra é essa, Cláudio? Último vídeo. O que eu tinha guardado só para esse momento. Uma gravação de áudio. A voz do Cláudio no telefone, naquela noite depois do incidente do gás. Calma, tá quase. O susto hoje foi grande. Mais 1 ou 2, e a Mariana assina a curatela. Aí a gente resolve nosso problema. Desliguei a TV. O silêncio na sala era absoluto. Olhei para o Cláudio. Ele estava branco, boca aberta. Tentando falar, mas não saía som. Mariana virou para ele, os olhos faiscando. Fala alguma coisa, Cláudio. Ele gaguejou. Isso é montagem. É mentira. Deve ser inteligência artificial, essas coisas de computador. Inteligência artificial? Eu ri. Foi um riso amargo. Cláudio, eu tenho 20 vídeos. Eu tenho as datas. Eu tenho backup em 3 lugares diferentes. Eu já mostrei para o meu advogado. Quer que eu mostre para a polícia também? Mariana começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era de raiva. Você
Você tentou internar minha mãe? Você roubou ela? Você mexeu nos remédios dela? Ela avançou nele, empurrou o peito dele com as 2 mãos. Você tentou matar minha mãe. O Cláudio levantou, tentou segurar os braços dela. Mari, para, deixa eu explicar. Explica! Explica como você colocou a vida dela em risco. Explica! Ele tentou aquela voz mansa dele. Amor, eu só estava tentando ajudar. Sua mãe precisa de cuidados. Eu só queria o melhor para ela. Eu me levantei também. Olhei direto nos olhos dele. Sai da minha casa. A voz saiu firme, sem tremer. Agora! Pega suas coisas e sai. Se daqui a 10 minutos você ainda estiver aqui, eu ligo para a polícia e mostro os vídeos. E aí você não vai para uma clínica de repouso. Você vai para a cadeia. Ele olhou para Mariana, esperando que ela interviesse, mas minha filha virou o rosto. Você ouviu minha mãe. Sai. Foi quando a máscara dele caiu de vez. O rosto dele se contorceu. A voz mudou. Ficou grossa, cheia de ódio. Vocês 2 vão se arrepender. Essa casa devia ser minha. Eu aguentei essa velha chata por 8 meses. Aguentei essas frescuras, esses chiliques. Eu merecia. Você não merece nada! Mariana berrou. Sai daqui antes que eu mesma ligue para a polícia. Ele pegou a pasta dele, os papéis da clínica fake e saiu batendo a porta. A casa ficou em silêncio. Mariana se jogou no chão, chorando que nem criança. Eu sentei do lado dela. Passei a mão no cabelo dela. Mãe, eu acreditei nele. Eu achei que a senhora estava doente. Eu ia deixar ele internar a senhora. Shhh! Não foi sua culpa. Foi. Eu devia ter percebido. Eu devia ter acreditado na senhora. Deixei ela chorar. Às vezes a gente precisa chorar mesmo. Quando ela se acalmou um pouco, ajudei ela a levantar. Vai pro seu quarto. Descansa. Amanhã a gente conversa sobre o que fazer agora. Ela foi, cambaleando, ainda soluçando. Eu fiquei na sala. Olhei para a TV desligada, para as câmeras escondidas que ele nunca percebeu. Peguei meu celular, mandei mensagem pro Beto. Deu certo, obrigada. Ele respondeu na hora. Fico feliz, dona Eunice. A senhora é uma mulher corajosa. Corajosa. Não sei se era coragem. Acho que era só vontade de sobreviver, de provar que eu não estava louca. Que minha mente ainda funcionava perfeitamente, que eu ainda era dona do meu destino. Fui pro meu quarto. Abri o diário vermelho. Anotei tudo. Data, hora, o que aconteceu. E no final, escrevi. Hoje eu recuperei minha vida. Hoje eu mostrei que ninguém vai me tirar da minha própria casa. Que ninguém vai me fazer acreditar que sou doida quando eu sei que não sou. Fechei o diário. Deitei na cama. E pela primeira vez em meses, dormi a noite toda. Na manhã seguinte, acordei cedo como sempre. 6 horas da manhã. Fiz meu café, tomei meu remédio de pressão, sentei na mesa da cozinha. A casa estava estranhamente silenciosa. Não tinha o barulho do Cláudio no computador. Não tinha aquela presença dele, aquele peso no ar. Era uma sensação boa, mas também assustadora, porque eu sabia que o bicho ia pegar. Mariana apareceu lá pelas 8, os olhos ainda inchados de tanto chorar. Sentou na frente de mim sem dizer nada. Eu servi café para ela. A gente ficou ali uns 5 minutos em silêncio. Só o barulho das colheres nas xícaras. Foi ela quem quebrou o silêncio. Mãe, por quanto tempo? Por quanto tempo ele fez isso com a senhora? Respirei fundo. Uns 3 meses. Começou devagar, coisinhas pequenas. Foi piorando. E a senhora não me contou? Filha, eu tentei. Mas você estava tão cansada, tão pressionada no trabalho, e ele era tão convincente. Eu mesma cheguei a acreditar que estava ficando louca. Ela cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, mãe, que tipo de monstro eu trouxe para dentro da nossa casa? Você não sabia. Ninguém sabia. Esse tipo de gente é expert em fingir. Ela baixou as mãos, me olhou nos olhos. Quanto dinheiro ele roubou da senhora? Levantei. Fui no meu quarto. Voltei com um caderno, meu caderno de contabilidade onde eu anotava tudo. Abri na página certa. Desde que vocês mudaram para cá,
8 meses atrás, ele me pediu emprestado R$ 8.400. Isso sem contar o que ele roubou sem pedir. As 200 da carteira. Outras vezes que eu tenho certeza que ele pegou dinheiro, mas não conseguia provar. Coloquei o caderno na frente dela. Ela leu linha por linha. R$ 50 aqui, 100 ali, 200, 300. Sempre com a promessa de devolver. Nunca devolvia. Mãe, eu não sabia disso. Eu sei que não sabia, porque eu não contava. Não queria te preocupar mais. Você já estava carregando ele nas costas. Mariana começou a chorar de novo. Eu fui tão burra, tão cega. Não foi burra, foi enganada. É diferente. Ela pegou um guardanapo, limpou o rosto. O que a gente faz agora? Sentei de novo. Juntei as mãos em cima da mesa. Agora a gente se protege. Legalmente, financeiramente, de todas as formas. Peguei meu celular. Mostrei para ela. Ontem, antes de dormir, eu pesquisei. Violência psicológica contra idoso é crime. Lei número 10.741. Estatuto do Idoso. Ele pode pegar de 6 meses a 5 anos de cadeia. Mariana arregalou os olhos. A senhora quer denunciar ele? Quero ter essa carta na manga. Se ele tentar alguma coisa, se ele voltar aqui, se ele tentar te manipular de novo, eu uso. Ela ficou quieta, processando. E tem mais, filha. Você vai ter que se divorciar dele, rápido, antes que ele tente pegar metade dos seus bens. Mãe, eu não tenho bens, eu não tenho nada. Mas você é minha herdeira. Se acontecer alguma coisa comigo, essa casa passa para você. E se vocês ainda estiverem casados, ele tem direito à metade. Eu não vou deixar isso acontecer. Mariana engoliu seco. Tá certo. Eu procuro um advogado. Não precisa. Eu já liguei pro Dr. Ernesto ontem de tarde. Ele já tá preparando tudo. Divórcio litigioso, sem divisão de bens porque ele não contribuiu com nada no casamento. Pelo contrário, só drenou. Ela me olhou admirada. A senhora pensou em tudo. Filha, eu não passei 35 anos ensinando português para não saber como se proteger com palavras e documentos. Agora, vamos fazer isso do jeito certo. Passamos o resto da manhã organizando. Fiz uma lista de tudo que precisava ser feito. 1. Trocar todas as fechaduras da casa. O Cláudio tinha cópia das chaves. 2. Cancelar o chip do celular dele que estava no meu plano. 3. Ir no banco e tirar o Cláudio como autorizado a fazer saques ou movimentações na minha conta. 4. Reunir todas as provas físicas, os vídeos, as anotações do diário, os comprovantes dos empréstimos. 5. Marcar reunião com o Dr. Ernesto para segunda-feira para dar entrada no divórcio. Mariana me ajudou com tudo. A gente trabalhou feito condenada o dia inteiro. Lá pelo meio da tarde, o celular dela tocou. Era o Cláudio. Ela olhou para mim assustada. É ele. Atende, no viva voz. Ela atendeu. A voz dele saiu melosa, chorosa. Mari, amor, me desculpa. Eu estava desesperado. Eu devo dinheiro, muito dinheiro para gente perigosa. Eu achei que se a gente tivesse acesso aos bens da sua mãe, eu poderia pagar e a gente ficaria livre. Eu só queria proteger você. Mariana olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Não acredita. Ela respirou fundo. Cláudio, você tentou internar minha mãe. Você roubou ela. Você mexeu nos remédios dela. Isso não é proteção. Isso é crime. Amor, eu sei que eu errei, mas... Não tem mas. Eu vou pedir o divórcio. Segunda-feira de manhã, eu dou entrada nos papéis. Silêncio do outro lado. Depois a voz dele mudou de novo. Ficou fria. Você vai se arrepender. Eu conheço gente. Eu posso fazer a vida de vocês duas um inferno. Foi minha vez de falar. Cláudio, aqui é a Eunice. Se você se aproximar dessa casa, se você ligar para minha filha de novo, se você ameaçar a gente de qualquer forma, eu levo os vídeos para a polícia. E aí você vai conhecer um inferno de verdade. Dentro de uma cela. Ele desligou. Mariana estava tremendo. Mãe, e se ele fizer alguma coisa? Não vai. Covarde que bate em idoso não tem coragem de enfrentar as consequências. Mas por garantia, vamos reforçar a segurança. Liguei pro Beto de novo.
Expliquei a situação. Dona Eunice, a senhora quer que eu instale câmeras do lado de fora também? Na porta, no portão? Quero. E quero sensor de presença. Se alguém se aproximar da casa de noite, eu quero saber. Amanhã de manhã eu tô aí. Desligou. Mariana me abraçou. Mãe, a senhora é incrível. Não era incrível. Era só uma mulher de 68 anos tentando sobreviver. No domingo, o Beto chegou cedo. Instalou mais 2 câmeras externas. Uma focada no portão, outra na porta da frente. Colocou sensor de movimento que acendia uma luz forte se alguém se aproximasse. Agora tá protegido, Dona Eunice. Se ele aparecer, a senhora vai saber. Paguei mais R$ 400 para ele, dinheiro bem gasto. À tarde, chamei um chaveiro. Trocamos todas as fechaduras. Porta da frente, porta dos fundos, portão. 3 jogos de chave. Um para mim, um para Mariana, um de reserva. Custo, R$ 320. Na segunda-feira de manhã, eu e Mariana fomos no escritório do Dr. Ernesto. Ele já tinha tudo preparado. Dona Mariana, o divórcio litigioso demora em média 6 meses a 1 ano. Mas com as provas que temos, podemos solicitar medida protetiva de urgência, impedindo o Cláudio de se aproximar de vocês. Mariana assinou os papéis. As mãos tremiam, mas ela assinou. Depois fomos no banco. Tirei o Cláudio como autorizado na minha conta. Mudei as senhas. Cancelei o cartão adicional que ele tinha. A gerente me olhou com cara de quem tinha visto muita coisa parecida. Fez bem, Dona Eunice. Infelizmente é comum. Familiares explorando idosos. Comum. Essa palavra me doeu, porque significava que tinha mais gente passando pelo que eu passei. Voltamos para casa lá pelas 2 da tarde, exaustas, mas aliviadas. Foi aí que eu percebi. Minha sobra mensal, que tinha caído para R$ 700, ia voltar ao normal. Sem os empréstimos do Cláudio, sem os gastos extras dele, eu ia ter de volta os meus R$ 3.700 de sobra. Sentei com Mariana na mesa da cozinha. Filha, vamos conversar sobre dinheiro. Ela ficou séria. Pode falar, mãe. Você pode continuar morando aqui, mas precisa pagar metade das contas da casa, R$ 1.000 por mês. Água, luz, internet, mercado. Claro, mãe, é justo. E não quero mais emprestar dinheiro. Se você precisar, a gente conversa primeiro. Sem pressão, sem urgência, sem choro. A gente senta e analisa se eu posso e se faz sentido. Ela concordou. Tá certo. Eu mereço essas regras, depois de tudo que eu deixei acontecer. Não é punição, filha. É sobrevivência. Eu tenho 68 anos. Não sei quanto tempo ainda vou viver. Preciso garantir que vou ter grana para me cuidar, para não depender de ninguém. Mariana pegou na minha mão. Eu vou cuidar da senhora, mãe. Eu sei que você vai tentar, mas eu preciso me cuidar sozinha também, entende? Ela entendeu. Passaram-se 3 semanas. O Cláudio não apareceu. Ligou 2 vezes do telefone de um amigo. Mariana bloqueou. Mandou mensagem pelo Instagram. Bloqueamos também. A vida começou a voltar ao normal, ou pelo menos a uma nova versão do normal. Mariana pagou os R$ 1.000 direitinho no começo do mês. Começou a fazer terapia. Disse que precisava entender como tinha se deixado manipular tanto tempo. Eu voltei a sair com minhas amigas. A Cida, que sabia de tudo, espalhou a história no grupo da terceira idade. De repente, eu era tipo uma heroína. A professora que derrubou o golpista. Não me sentia heroína. Me sentia cansada, mas pelo menos me sentia livre. Foi numa quinta-feira, 1 mês depois da expulsão, que o Cláudio deu as caras. Eram 8 da noite. Eu e Mariana estávamos vendo televisão na sala. O sensor de movimento acendeu a luz do portão. Olhei para o celular. Tinha uma notificação da câmera externa. Era ele, parado na frente do portão, olhando para casa. Mostrei para Mariana. Ela ficou branca. O que ele quer? Vamos descobrir. Ele apertou a campainha. Eu fui até o interfone, mas não abri o portão. O que você quer, Cláudio? A voz dele saiu embargada. Dona Eunice, por favor, eu só quero conversar com a Mariana. 5 minutos. Ela não quer falar com você. Por favor, eu tô desesperado.
Eu devo 60 mil reais para uns caras. Eles vão me matar se eu não pagar. 60 mil. Antes ele tinha dito 80. A história já estava mudando. Não é problema nosso, Cláudio. Dona Eunice, pelo amor de Deus, eu sei que eu errei, mas eu preciso de ajuda. Mariana veio até o interfone. Pegou o fone da minha mão. Cláudio, vai embora. Você não vai ter dinheiro nenhum aqui, nunca mais. Mari, amor, só 10 mil, só para eu dar um sinal pros caras. Eu prometo que pago de volta. Você prometeu pagar os 8.400 que pegou da minha mãe. Não pagou nada. Dessa vez é diferente. Mari, eles vão me machucar. Mariana olhou para mim. Tinha dúvida nos olhos dela. Pena. Balancei a cabeça. Não cai nessa. Ela respirou fundo. Se você tá devendo para agiotas, vai na polícia, faz um boletim de ocorrência, pede proteção, mas não vem pedir dinheiro aqui. Você é minha mulher, você tem obrigação de me ajudar. A voz dele explodiu no interfone. Mariana desligou. A gente ficou olhando pelo celular. Ele continuou ali uns 5 minutos, bateu no portão, gritou o nome da Mariana. Liguei para a polícia. Alô, eu preciso registrar uma perturbação. Tem um homem gritando na frente da minha casa, se recusando a sair. A viatura chegou em 15 minutos. 2 policiais. Conversaram com ele. Pela câmera dava para ver o Cláudio gesticulando, explicando, tentando se fazer de vítima. Os policiais vieram até o interfone. Expliquei a situação. Disse que tinha medida protetiva em andamento, que ele não podia se aproximar. Eles voltaram. Deram uma dura nele. Falaram que se ele voltasse, ia ser preso. Ele foi embora a pé, xingando, chutando latinha na rua. Mariana estava tremendo. Calma, filha. Ele não pode entrar. A gente está protegida. Mãe, e se ele voltar? Se voltar, a gente chama a polícia de novo e mostra os vídeos, e aí ele vai preso de verdade. Ela passou a noite no meu quarto. Não conseguiu dormir sozinha. Eu também não dormi muito. Fiquei de olho no celular, nas notificações das câmeras. Mas ele não voltou. Nos dias seguintes, descobrimos mais coisas. Mariana recebeu uma ligação do gerente do banco dela. O Cláudio tinha tentado fazer um empréstimo no nome dela, usando documentos falsos. Graças a Deus, o gerente estranhou e ligou para confirmar. Mariana negou tudo. Bloquearam a tentativa. Mãe, ele tentou me ferrar com dívida. Eu sei, filha, por isso que você precisa acompanhar tudo. Extrato, score, tudo. Gente assim não desiste fácil. Uma semana depois, a vizinha do outro lado, a dona Lourdes, me chamou no portão. Eunice, aquele seu genro passou aqui ontem. Perguntou se eu empresto 5 mil reais para ele. Disse que você estava doente, que precisava de uma cirurgia urgente. Senti o sangue ferver. Dona Lourdes, eu tô ótima de saúde. Ele tá mentindo. Eu sabia, por isso que eu vim te contar. Falei para ele que não tinha dinheiro, mas ele disse que ia tentar com outros vizinhos. Ótimo. Agora ele estava difamando meu nome pela vizinhança. Fiz uma coisa que nunca imaginei que ia fazer. Imprimi um papel. Coloquei no grupo de WhatsApp do condomínio. Pessoal, meu ex-genro, Cláudio Mendes, está circulando pela região pedindo dinheiro emprestado e usando meu nome ou o nome da minha filha como desculpa. Por favor, não emprestem nada. Ele não tem autorização nossa e não vai pagar de volta. Qualquer dúvida, podem me ligar. Eunice Siqueira. Foi constrangedor, mas necessário. A Cida me ligou rindo. Eunice, você expôs o safado. Tá certíssima. Outros vizinhos mandaram mensagem de apoio. Alguns contaram que ele já tinha tentado com eles também. O desgraçado estava fazendo a ronda. No fim do segundo mês, a Mariana recebeu a citação do divórcio. O Cláudio tinha 15 dias para responder. Ele respondeu com um monte de exigências absurdas. Queria pensão alimentícia, queria metade dos móveis que ele tinha ajudado a comprar. Queria indenização por danos morais, porque a Mariana tinha o expulsado injustamente. Dr. Ernesto riu quando leu. Isso aqui é só para pressionar. Ele não tem base nenhuma para pedir nada disso, mas vamos precisar ir para a audiência. A audiência foi marcada para 3 meses depois. Enquanto isso, a vida continuava. Mariana começou a namorar.
Um cara do trabalho dela. Bonzinho, educado. Trouxe ele para me conhecer. Fiquei de olho, claro. Mas o rapaz parecia gente boa. Voltei a frequentar meus grupos da terceira idade. Bingo às terças, caminhada às quintas, missa aos domingos. Minha rotina voltou, minhas coisas ficaram onde eu colocava. Ninguém mexia, ninguém escondia. A paz voltou, mas eu nunca mais desliguei as câmeras. Nunca mais confiei completamente. Passei a anotar tudo em dobro, no diário e no celular. Passei a fotografar onde colocava as coisas importantes. Trauma, sequela, chamem do que quiser. Era meu jeito de me sentir segura. Chegou o dia da audiência de divórcio. Mariana estava nervosa. Eu fui junto. Dr. Ernesto também. O Cláudio chegou com um advogado de porta de cadeia. Baratinho, daqueles que pegam qualquer causa. A juíza era uma mulher de uns 50 anos. Séria, direta. Ouviu os dois lados. O advogado do Cláudio falou um monte de groselha sobre como ele tinha sacrificado oportunidades de emprego para cuidar da sogra idosa doente. Sobre como a Mariana tinha bens não declarados. Dr. Ernesto rebateu com os vídeos, com os comprovantes dos roubos, com a tentativa de fraude no banco. A juíza pediu para ver as provas. Passou uns 20 minutos assistindo os vídeos em silêncio. Quando terminou, olhou para o Cláudio com um olhar que eu nunca vou esquecer. Era um olhar de nojo. Senhor Cláudio, o senhor tem noção da gravidade do que fez? Isso aqui configura crime contra idoso. A senhora, ela olhou para mim. Já registrou o boletim de ocorrência? Ainda não, Excelência, mas tenho todas as provas guardadas. Ela assentiu. Sugiro fortemente que registre. Quanto ao divórcio, defiro imediatamente, sem partilha de bens, pois está claro que não houve contribuição do requerido, apenas exploração. Defiro também medida protetiva permanente. O senhor Cláudio fica proibido de se aproximar num raio de 500 metros da senhora Mariana e da senhora Eunice. Próximo. Bateu o martelo. Acabou. Mariana saiu do fórum chorando, mas era choro de alívio. A gente foi num restaurante. Comemos aquele prato feito bem caprichado, R$ 150 para as duas. Brindamos com suco de laranja. Mãe, acabou. Acabou, mas eu sabia que não tinha acabado completamente. Gente como o Cláudio não desiste fácil, e eu estava certa. 2 semanas depois da audiência, meu celular tocou, número desconhecido. Atendi. Era uma voz de mulher. Dona Eunice? Sim. Meu nome é Flávia. Eu fui namorada do Cláudio, antes dele casar com sua filha. Meu coração acelerou. O que você quer? Eu soube do que ele fez com a senhora, e eu preciso te contar uma coisa. Sentei na cadeira. Pode falar. Ele fez a mesma coisa comigo, com a minha avó, há 6 anos. A gente morava com ela. Ele começou a mexer nas coisas dela, a fazer ela acreditar que estava com Alzheimer. Eu acreditei. Minha avó foi internada, morreu 3 meses depois, de desgosto. Fechei os olhos. Depois que ela morreu, eu descobri que ele tinha sacado R$ 28.000 da conta dela antes da internação. Quando questionei, ele terminou comigo. Sumiu. R$ 28.000. Por que você está me contando isso agora? Porque eu vi o nome dele num grupo de vítimas de golpe no Facebook. Alguém comentou sobre ele. Eu procurei, achei sua filha, achei a história e pensei que vocês mereciam saber que ele já fez isso antes e, se não for parado, vai fazer de novo. Anotei tudo. Peguei o contato dela. Liguei para o Dr. Ernesto. Contei. Dona Eunice, isso é reincidência. Isso agrava muito o caso dele. Se a senhora quiser processar criminalmente, com esse depoimento, as chances de condenação são enormes. Pensei muito. Processar significava ir em delegacia, audiências, reviver tudo de novo. Mas também significava garantir que ele não fizesse isso com mais ninguém. Decidi. Vamos processar. Na segunda-feira seguinte, 7h40 da manhã, eu estava na porta da delegacia especializada em crimes contra o idoso. Mariana do meu lado. Dr. Ernesto com uma pasta cheia de documentos. A delegada que me atendeu se chamava doutora Patrícia. Mulher alta, uns 45 anos, olhar firme,
Contei tudo, desde o começo. Mostrei os vídeos, os comprovantes de transferência, as anotações do meu diário, o depoimento da Flávia que ela tinha mandado por escrito e autenticado em cartório. Doutora Patrícia assistiu cada vídeo do começo ao fim. Não desviou o olhar nenhuma vez. Quando terminou, ela tirou os óculos, esfregou os olhos. Dona Eunice, a senhora sabe quantos casos desse tipo eu vejo por mês? Não sei. Uns 20, por mês. Filhos, netos, genros, noras, explorando idosos, mas a maioria das vítimas não tem o que a senhora tem. O que eu tenho? Prova. A senhora documentou tudo, registrou tudo, juntou testemunhas. Isso aqui. Ela bateu na mesa. Isso aqui é um caso federal. Vou abrir inquérito hoje mesmo. Senti um alívio enorme. Ele vai ser preso? Vai ser convocado para prestar depoimento. Se tentar fugir, eu peço a prisão preventiva. Com essas provas, Dona Eunice, ele não escapa. Assinei o boletim de ocorrência. B.O. número 5341/2025. Saí de lá me sentindo mais leve. Mariana segurou meu braço. Mãe, a senhora tem certeza? Isso vai expor a gente. Vai ter que contar tudo de novo na audiência criminal. Tenho certeza. Se eu não fizer nada, ele vai continuar. Vai achar outra vítima, outra família. Eu não vou conseguir viver em paz sabendo que eu podia ter impedido. Ela abraçou meu braço mais forte. Então, eu vou estar do seu lado, em todas as audiências, em todos os depoimentos. Voltamos para casa. A vida continuou, mas agora com uma data marcada. O Cláudio tinha 30 dias para comparecer na delegacia. Enquanto isso, eu fiz outra coisa. Procurei a Flávia pessoalmente. Marquei num café na Zona Sul. Mariana foi junto. Quando vi a Flávia, levei um susto. Ela era parecida com a Mariana. Mesma idade, mais ou menos. Mesma altura. Cabelo parecido. O tipo dele. A gente sentou. Pediu café. Flávia contou a história completa, com detalhes que ela não tinha dado pelo telefone. Minha avó se chamava Josefa, Dona Jô, 82 anos, lucidíssima, trabalhava ainda, fazia bolo para vender. Eu morava com ela porque tinha perdido o emprego. Ela mexeu o açúcar no café, olhos distantes. Conheci o Cláudio num barzinho. Ele era charmoso, engraçado, atencioso. Começamos a namorar. 3 meses depois ele disse que tinha sido despejado. Eu deixei ele ficar lá em casa, com a minha avó. Mariana ficou pálida. Igualzinho comigo. Igualzinho. No começo tudo lindo. Ele ajudava, fazia mercado, conversava com a vovó. Aí começou. As chaves dela sumindo. O dinheiro do bolo sumindo. Ela ficava confusa. Dizia que tinha certeza que tinha guardado aqui, mas aparecia lá. Flávia limpou uma lágrima. O Cláudio me convenceu que ela estava com Alzheimer. Levou ela no médico. O médico disse que era só esquecimento normal da idade. Mas o Cláudio insistiu. Disse que tinha que internar, que era perigoso deixar ela sozinha. E você acreditou? Perguntei. Acreditei. Eu era nova, tinha 29 anos. Minha avó tinha 82. Eu pensei que ele estava certo, que eu estava sendo irresponsável. Ela cobriu o rosto. Internei minha avó numa clínica em Itaquera, R$ 1.900 por mês. O Cláudio disse que ia ajudar a pagar. Nunca ajudou. 3 meses depois, minha avó morreu. De tristeza, de solidão, de achar que a neta tinha abandonado ela. Mariana chorava baixinho. Quando ela morreu, fui mexer nas coisas dela. Descobri extratos bancários. R$ 28.000 sacados em 2 meses, antes da internação. Confrontei o Cláudio. Ele disse que a vovó tinha dado para ele guardar, que era para a reforma da casa, que ele ia devolver. Devolveu? Sumiu. Terminou comigo por mensagem. Bloqueou meu número. Mudou de cidade. Quando fui na polícia, disseram que sem prova era difícil. Eu não tinha filmagem, não tinha testemunha. Só a palavra dele contra a minha. Segurei a mão dela. Sinto muito, muito mesmo. Eu também. Por anos eu carreguei a culpa. Achei que tinha matado minha avó. Fiz terapia. Ainda faço. Até hoje eu me pergunto, e se eu tivesse acreditado nela? E se eu tivesse investigado antes? Você não sabia. Ele te enganou.
E enganou você também. E vai enganar outras se a gente não parar ele. A gente conversou por 2 horas. Quando saímos, Flávia me abraçou. Dona Eunice, muito obrigada por fazer isso, por ter coragem. Eu não tive. Você teve sim. Você me procurou. Você deu o depoimento. Isso é coragem. Voltei para casa pensando na Dona Jo, imaginando o desespero dela, internada, sem entender por quê. Achando que a neta não amava mais ela. Morreu de coração partido. Não. Eu não ia deixar o Cláudio fazer isso com mais ninguém. Os 30 dias passaram. O Cláudio não compareceu na delegacia. A doutora Patrícia pediu a prisão preventiva. O mandado de prisão saiu numa quinta-feira. Sexta-feira de manhã, 2 policiais bateram na porta da casa da mãe dele, onde ele estava morando. Prenderam ele de pijama. Quando recebi a notícia, não senti alegria, senti cansaço. Justiça não apaga o que aconteceu, não devolve a paz roubada, não cura o trauma, mas pelo menos impede que ele continue. O Cláudio ficou preso 15 dias. Depois conseguiu um habeas corpus, saiu com tornozeleira eletrônica e proibição de sair da cidade. A audiência criminal foi marcada para 2 meses depois. Enquanto isso, surgiram mais vítimas. Uma moça ligou para a delegacia. Disse que tinha namorado o Cláudio fazia 4 anos. Mesma história. Ele morou com ela e a mãe dela. Fez a mãe acreditar que estava doente. Roubou R$ 12.000. Outra ligou, 7 anos atrás. Ele tinha morado com ela e o pai idoso dela. Mesma coisa. Gaslighting, roubo, fuga. No total, apareceram 5 vítimas, 5 famílias destruídas, 5 idosos manipulados, roubados, humilhados. E provavelmente tinha mais que não denunciaram. Que não sabiam que podiam denunciar. Que morreram carregando a culpa de estar ficando louca. A promotoria juntou todos os casos num processo só. Cláudio Mendes estava sendo processado por 5 crimes de estelionato, 5 de violência psicológica contra idoso, 2 tentativas de homicídio. Meu caso e o de uma outra senhora que ele tinha tentado matar trocando remédio de diabetes. A ficha dele era assustadora. E ele tinha vivido solto esse tempo todo. Chegou o dia da audiência. Eu estava nervosa. Não tinha dormido direito. Tomei meu remédio de pressão em dobro. Mariana estava branca. A Flávia foi também. As outras vítimas também. A gente sentou todas juntas. Uma fileira de mulheres. Todas com a mesma história. Todas com o mesmo olhar de dor e raiva. O Cláudio entrou algemado. Magro. Barba por fazer. Olheiras fundas. Quando me viu, desviou o olhar. Covarde. O juiz era um homem velho, cara de poucos amigos. Juiz Dr. Valdemar, 70 anos de carreira. Leu todos os processos em voz alta. Demorou 40 minutos só para ler. Quando terminou, tirou os óculos. Senhor Cláudio, o senhor tem algo a declarar? O advogado dele começou a falar. Aquela conversa de sempre. Meu cliente é inocente. Essas mulheres estão inventando. É perseguição. O juiz levantou a mão. Eu não perguntei pro advogado. Eu perguntei pro réu. O Cláudio engoliu seco. Eu fiz coisas erradas, Excelência, mas eu estava desesperado. Eu tinha dívidas. Tinha dívidas de quê? Silêncio. De jogo? De droga? De luxo? Mais silêncio. Senhor Cláudio, o senhor destruiu 5 famílias, aterrorizou 5 idosos, roubou um total de R$ 113.000, causou a morte de uma senhora. Tudo isso porque tinha dívida? O Cláudio começou a chorar. Mas era choro falso. Choro manipulador. O juiz não caiu. Senhor Cláudio, o senhor é um predador, um parasita. E o que a sociedade faz com parasitas é isolá-los. Sentença: 8 anos de reclusão em regime fechado, mais indenização às vítimas no valor total de R$ 250.000, mais proibição perpétua de trabalhar com ou residir com idosos. Retirem o réu. Bateu o martelo. O Cláudio gritou: Eu vou apelar! Isso é injusto! Os policiais arrastaram ele para fora. A gente ficou sentada em silêncio. Foi a Flávia quem quebrou o silêncio. Acabou. Acabou, eu repeti.
Mas será que tinha acabado mesmo? Saímos do fórum juntas, as 5 vítimas, trocamos contato, criamos um grupo no WhatsApp. Sobreviventes. A gente decidiu fazer algo, criar uma rede de apoio para outras vítimas de abuso contra idoso, para ajudar na denúncia, na coleta de provas, no apoio psicológico. Cada uma contribuiu com o que podia. A Flávia era psicóloga, ofereceu terapia gratuita. Outra era advogada, ofereceu consultoria legal. Eu ofereci minha casa para reuniões. Criamos uma página no Facebook, Idosos Protegidos. Em um mês, 500 pessoas seguindo, dezenas de relatos, muita gente pedindo ajuda. A gente ajudava como podia, indicava advogados, ensinava-se a instalar câmeras, ensinava a documentar, a guardar provas. Virou uma causa. A Mariana se juntou. Disse que era a forma dela de se redimir. Mãe, eu deixei isso acontecer com a senhora. Agora eu vou ajudar outras famílias a não passarem pelo mesmo. 6 meses depois da sentença, a gente recebeu uma ligação. Era de uma repórter. Queria fazer uma matéria sobre o caso, sobre a rede de apoio. A gente aceitou. A matéria saiu num domingo, no Jornal Nacional. 8 minutos de reportagem. Entrevista comigo, com a Flávia, com a doutora Patrícia. Mostrou os vídeos, contou a história, alertou sobre os sinais de abuso. No dia seguinte, a página Idosos Protegidos tinha 20.000 seguidores. O telefone não parava de tocar. Gente pedindo ajuda, gente contando histórias parecidas, gente querendo se voluntariar. Virou um movimento. Mas não vou mentir, teve dias difíceis, teve noite que eu acordei suando frio, sonhando com o Cláudio entrando no meu quarto, mexendo nas minhas coisas, escondendo meus remédios. Teve dia que eu olhava para os cantos da casa procurando câmera, mesmo sabendo que eu mesma tinha instalado, mesmo sabendo que agora eu estava segura. Trauma não some. A gente aprende a conviver. A Mariana também teve suas batalhas. Entrou em depressão profunda, passou 3 meses tomando antidepressivo. Disse que se sentia culpada, que devia ter percebido. Eu repetia todo dia, não foi sua culpa. Ele era profissional, ele fazia isso há anos. Mas culpa não liga para a lógica. 1 ano depois da sentença, a Mariana me chamou na sala. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Pode pedir. Eu quero me mudar. Meu coração apertou. Por quê? Porque eu preciso recomeçar. Essa casa tem muita memória ruim. Eu sei que para a senhora é diferente. Essa é a casa da senhora, a vida da senhora. Mas para mim, eu preciso de um espaço meu. Entendi. Tá certo. Quando você quer sair? Mês que vem. Eu já achei um apartamento, estúdio pequenininho, R$ 550 de aluguel. Ajudei ela a se mudar. Levei panela, prato, cobertor, coisas que eu tinha sobrando. Quando ela fechou a porta do apartamento novo, sorriu pela primeira vez em meses. Mãe, obrigada. Por tudo. Por ter me protegido. Por ter protegido a senhora mesma. Por ter me ensinado a ser forte. Abracei ela. Você sempre foi forte, filha. Só precisava lembrar. Voltei para casa sozinha. Sentei na sala. A casa vazia. Silenciosa. Mas era um silêncio bom. Um silêncio meu. Peguei o celular, abri o aplicativo das câmeras. Tava tudo funcionando, tudo gravando. Eu nunca ia desligar, nunca ia baixar a guarda completamente, mas estava em paz. 2 anos depois da sentença, recebi uma carta. Era do Cláudio, da cadeia. Fiquei olhando para o envelope. Pensei em jogar fora sem abrir, mas a curiosidade ganhou. Abri. A carta era curta, manuscrita, letra tremida. Dona Eunice, eu sei que a senhora não quer ouvir de mim. Eu sei que a senhora me odeia. E tem todo o direito. Eu não vou pedir perdão, porque eu sei que não mereço. Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável. Mas eu quero que a senhora saiba que aqui na cadeia eu fiz terapia. Eu tô fazendo ainda. Todos os dias eu descobri que eu tenho um problema. Não é desculpa, mas é explicação. Eu sou viciado em jogo. E quando a gente é viciado,
A gente faz qualquer coisa para conseguir dinheiro. Qualquer coisa. Eu destruí vidas. Eu sei. E vou carregar isso até morrer. Quando eu sair daqui a 6 anos, se eu tiver bom comportamento, eu vou tentar viver diferente. Vou procurar ajuda de verdade. Vou trabalhar honestamente. Vou pagar as indenizações aos poucos, nem que demore 20 anos. Não tô pedindo perdão, nem esperando resposta. Só queria que a senhora soubesse que a atitude da senhora de me denunciar, de lutar, salvou outras pessoas. Salvou idosos que eu poderia ter atacado. A senhora me parou, e por isso, de um jeito torto, eu agradeço. Cláudio. Dobrei a carta, guardei numa gaveta. Não respondi, não ia responder. Mas guardei, porque era a prova de que valeu a pena. De que lutar valeu a pena. Hoje, 3 anos depois de tudo, eu vivo sozinha. Tenho minha rotina, meu grupo da terceira idade, minha rede de apoio aos idosos que já ajudou 132 famílias. As câmeras continuam ligadas. Meu diário continua sendo escrito todo dia. Minha contabilidade continua obsessiva. Mas eu durmo em paz, porque eu sei que se alguém tentar de novo, eu vou estar pronta. Eu vou lutar de novo. E eu vou vencer de novo. A Mariana me visita todo domingo. Traz um namorado novo, agora noivo. Rapaz trabalhador, honesto, funcionário público, que paga as próprias contas. Ela tá bem, tá feliz. E eu tô bem também. Velha? Sim. 68 caminhando para os 69. Mas louca? Nunca. 4 anos depois de tudo. Eu tava na cozinha fazendo bolo de fubá para levar no grupo da terceira idade, quando o celular tocou. Número desconhecido. Pensei em não atender, mas atendi. Dona Eunice? A voz era feminina, jovem, nervosa. Sim, quem fala? Meu nome é Jéssica. Eu sou assistente social do presídio de Tremembé. Meu estômago embrulhou. Presídio de Tremembé, onde o Cláudio estava preso. O que aconteceu? Nada grave. A senhora pode ficar tranquila. É que o detento Cláudio Mendes pediu para que eu entrasse em contato com a senhora. Ele tá para sair. Liberdade condicional por bom comportamento. Sai semana que vem. Segurei firme na beira da pia. 4 anos. Ele cumpriu metade da pena. E por que você tá me ligando? Porque ele pediu. Disse que gostaria de falar com a senhora antes de sair. Pessoalmente, aqui no presídio. Dia de visita. Ele quer o quê? Meu perdão? A moça hesitou. Ele disse que quer se desculpar, pessoalmente. Disse que precisa olhar nos olhos da senhora e pedir desculpas antes de tentar recomeçar a vida. Ri. Foi um riso amargo. Diga para ele que eu não tenho nada para falar com ele. Dona Eunice, eu entendo perfeitamente. Mas posso ser sincera com a senhora? Pode. Eu trabalho aqui há 12 anos. Já vi muito detento fazer teatrinho para conseguir benefício, mas o Cláudio, ele mudou, de verdade, fez terapia séria, entrou nos grupos de jogadores anônimos, trabalha na biblioteca, estuda a administração à distância, ajuda os outros presos. Ele não é o mesmo homem que entrou aqui. E daí? E daí que a senhora não precisa perdoar, não precisa aceitar ele de volta na vida da senhora, mas talvez ouvir o que ele tem a dizer ajude a senhora também a fechar esse ciclo. Fiquei em silêncio. A moça continuou. Pensa com carinho. Se quiser vir, é sábado que vem, das 9 ao meio-dia. Eu mando o endereço e as instruções por SMS. Se não quiser, sem problema. Eu entendo. Ela desligou. Fiquei parada na cozinha, olhando para o bolo pela metade. Ir ou não ir? Liguei para Mariana. Contei. Mãe, pelo amor de Deus, não vai. Isso é armação. Ele quer te manipular de novo. Liguei para Flávia. Contei. Eunice, eu acho que você devia ir. Não por ele, por você. Para olhar na cara dele e ver que ele não te assusta mais. Liguei para Cida. Vai, Eunice, mas leva alguém junto. Não vai sozinha. Passei a semana pensando. No sábado de manhã, acordei às 5. Tomei banho, me arrumei. Coloquei meu vestido azul marinho, o mais sério que eu tinha. Peguei o ônibus às 7. Tremembé ficava longe,
2 horas e meia de viagem. Mariana quis ir junto. Eu não deixei. Preciso fazer isso sozinha. Cheguei no presídio às 9h40. Fila enorme de familiares. Mulheres com crianças no colo. Mães chorosas. Esposas cansadas. Passei pela revista. Deixaram eu levar só a carteira e o documento. Me levaram para uma sala separada. Sala de atendimento individual. Pequena. Uma mesa. 2 cadeiras. Uma câmera no canto. Sentei. Esperei. 10 minutos depois, a porta abriu. E ele entrou. Quase não reconheci. O Cláudio que eu conhecia era cheio de si. Cabelo gel, roupa boa, sorriso convencido. O homem que entrou tinha cabelo grisalho nas têmporas. Magro, muito magro. Postura curvada, olhos fundos, mas limpos, sem aquela malícia de antes. Ele sentou na cadeira da frente. Não tentou me cumprimentar. Ficamos em silêncio uns 30 segundos. Foi ele quem falou primeiro. Obrigado por vir, dona Eunice. Eu sei que a senhora não devia nada para mim. Não respondi. Só olhei. Ele respirou fundo. Eu não vou tomar muito tempo da senhora. Eu precisava falar algumas coisas. Pessoalmente. Não por carta. De verdade. Cruzei os braços. Fala. Eu destruí a vida da senhora. Eu sei. Eu te aterrorizei. Fiz a senhora duvidar da própria sanidade. Roubei da senhora. Tentei te matar trocando seus remédios. Ele disse isso olhando direto nos meus olhos, sem desviar. Eu fiz a mesma coisa com outras pessoas, outras famílias, por dinheiro, para pagar dívida de jogo. E no fim, nem pagava. Perdia tudo de novo. Era um ciclo. Lágrimas começaram a descer no rosto dele. Não eram lágrimas falsas. Eu sabia reconhecer. Quando fui preso, eu tinha certeza que era injustiça, que eu era vítima, que vocês que tinham conspirado contra mim. Levou 1 ano e meio de cadeia, de terapia obrigatória, para eu admitir a verdade. Que verdade? Perguntei voz fria. Que eu sou um viciado, que eu destruí vidas, que eu matei uma senhora inocente, a dona Josefa. Ela morreu por minha causa. Eu tirei ela de casa. Eu causei a morte dela. Ele cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu não me movi. Não consolei. Só assisti. Quando ele se recompôs, continuou. Aqui dentro eu fiz tratamento sério. Jogadores anônimos, todo dia. Terapia individual 2 vezes por semana. Eu li livros, estudei, trabalhei. Pela primeira vez na vida, eu trabalhei de verdade. Na biblioteca. Organizando livros. Ganhando um salário mínimo e R$ 20 por mês. Ele deu um sorriso triste. Parece pouco, né? Mas era meu. Dinheiro honesto. Eu guardei tudo. R$ 300, 400, 500. Hoje eu tenho R$ 9.000 guardados. Quer uma medalha? Saiu seco. Ele balançou a cabeça. Não. Eu sei que é migalha perto do que eu devo. Eu devo 250 mil de indenização. Vou levar 20 anos para pagar. Talvez mais. Mas eu vou pagar. Inclinei para frente. Cláudio, por que eu tô aqui? O que você quer de mim? Ele me olhou. Olhar cansado. Velho. Eu quero que a senhora saiba que eu sei o que eu fiz. Que eu não culpo ninguém além de mim. Que se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria tudo. Mas eu não posso. Então tudo que me resta é tentar ser uma pessoa diferente daqui para frente. E você acha que é diferente? Eu tô tentando ser, todos os dias. Eu acordo de manhã e repito, hoje eu não vou roubar, hoje eu não vou mentir, hoje eu não vou manipular. É um dia de cada vez. Olhei para ele, realmente olhei. E vi um homem quebrado. Não era mais o predador confiante, era destroço. Quando você sair, o que vai fazer? Vou morar num albergue. Já tenho vaga garantida. Vou procurar emprego. Qualquer coisa. Faxina, segurança, entregador. Qualquer coisa honesta. Vou continuar o tratamento lá fora. Reuniões dos jogadores anônimos 3 vezes por semana. Terapia. E vou pagar a indenização. 20% do que eu ganhar todo mês vai para vocês. Para 5 de vocês. Ele puxou um papel do bolso. Amassado. Lido várias vezes. Eu fiz um planejamento. Se eu ganhar R$ 1.500 por mês,
200 vão para indenização, R$ 40 para cada vítima. É pouco, muito pouco. Mas em 20 anos dá 48 mil. Ainda vai faltar, mas é o que eu posso. Peguei o papel. Olhei. Tava tudo escrito, calculado, mês a mês. E a Mariana? Ele fechou os olhos. Eu estraguei a vida dela. Eu sei. Ela casou de novo? Vai casar, mês que vem. Que bom, de verdade, que bom. Silêncio. Cláudio, você quer que eu te perdoe? Ele me olhou, olhos vermelhos. Não, eu não mereço perdão. Eu só queria que a senhora soubesse que a senhora me salvou. Franzi a testa. Como assim? Quando a senhora me denunciou, quando me processou, quando conseguiu me prender, a senhora me parou. Eu ia continuar. Ia atacar outras pessoas, outras famílias. A senhora impediu. E aqui dentro, pela primeira vez, eu tive que olhar para o que eu era, para o monstro que eu era. E isso me salvou. Ele levantou. Obrigado por vir, dona Eunice. De verdade, a senhora não precisava. Mas veio. E isso significa muito para mim. Estendeu a mão. Olhei para a mão dele. Hesitei. Apertei. Rápido. Firme. Cláudio. Sim? Se você escorregar de novo, se você tentar manipular alguém, se você voltar pro jogo, eu vou saber. E eu vou te colocar na cadeia de novo. Entendeu? Ele assentiu. Entendi. E outra coisa. Nunca, nunca tente entrar em contato com a Mariana, com a Flávia, com nenhuma de nós. Se precisar mandar o dinheiro da indenização, manda por depósito, sem mensagem, sem carta, nada. Entendido. Saí da sala. Na viagem de volta, fiquei olhando pela janela do ônibus. Será que ele tinha mudado de verdade? Ou era só mais uma manipulação refinada? Não sei, e talvez nunca saiba. Mas uma coisa eu sabia, eu tinha feito o que precisava. Tinha olhado no olho dele. Tinha deixado claro as regras. E se ele tentasse qualquer coisa, eu estava pronta. Cheguei em casa às 3 da tarde. Mariana estava lá, esperando, ansiosa. E aí, mãe, como foi? Sentei no sofá. Contei tudo. Ela ficou quieta, processando. A senhora acha que ele mudou? Não sei, filha. Talvez. Talvez não. Mas não importa. Porque ele não faz mais parte da nossa vida. Se ele pagar a indenização, ótimo. Se não pagar, a gente sobrevive. Mariana deitou a cabeça no meu ombro. Mãe, a senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Não sou forte, filha. Só sou teimosa demais para desistir. 3 meses depois, recebi uma notificação do banco. Depósito de R$ 40. Remetente, Cláudio Mendes. Mês seguinte, R$ 40 de novo. Mês seguinte, R$ 40. Ele estava pagando. Pouco, mas estava pagando. No 6º mês, o valor subiu para R$ 60, depois para 80. Ele estava conseguindo emprego melhor, cumprindo o prometido. Nunca mandou mensagem, nunca tentou contato, só o dinheiro, todo mês. Eu não gastava. Guardava numa poupança separada. Fundo das vítimas. Usava para ajudar outros idosos em situação de vulnerabilidade através da rede. 1 ano e meio depois da visita no presídio, recebi um envelope. Sem remetente. Só meu nome. Dentro tinha uma carta curta e uma foto. A foto mostrava o Cláudio numa sala pequena. Ele estava sentado numa roda de cadeiras com outras pessoas. Reunião dos jogadores anônimos. A carta dizia: Dona Eunice, hoje faz 1 ano e 6 meses que não jogo. 1 ano e 6 meses sóbrio. Consegui emprego fixo, auxiliar administrativo, R$ 1.800. Moro sozinho num kitnet, pago 600 de aluguel. Todo mês deposito 20% do salário para indenização. R$ 360 divididos para 5. Não tô pedindo elogio. Só queria que soubesse. Boa vida para a senhora. C. Guardei a carta com a primeira. 2 semanas depois, escrevi uma resposta. Pequena, direta. Mandei para o endereço que estava no envelope. Cláudio, continue assim. E nunca volte atrás. E, se queira. Nunca recebi resposta. E tudo bem. Porque não era sobre ele. Era sobre mim.
sobre fechar o ciclo, sobre virar a página. Hoje, 5 anos depois de tudo que aconteceu, eu vivo minha vida. Tenho 73 anos. Cabelo mais branco. Joelho reclama quando subo escada, mas tô viva. Tô lúcida. Tô inteira. A rede Idosos Protegidos virou ONG. Tem sede própria. 3 funcionários, dezenas de voluntários. Já ajudamos mais de 400 famílias. Ensinamos a reconhecer os sinais de abuso, a documentar, a denunciar, a se proteger. Mariana se casou, teve um bebê, minha primeira neta, Sofia, 9 meses, linda. Ela me visita todo domingo com a criança. A gente almoça junto, faz bolo, ri. A casa continua cheia de câmeras. Continuo anotando tudo no diário. Continuo desconfiada. Trauma não some. Mas a gente aprende a conviver. Aprende que ser cauteloso não é paranoia. É sabedoria. Aprende que confiar tem que ser conquistado, não dado de graça. Aprende que a gente pode perdoar sem esquecer. Pode seguir em frente sem abaixar a guarda. No mês passado, o Cláudio completou 5 anos pagando a indenização religiosamente. Já depositou um total de R$ 21.600 divididos entre as 5 vítimas. R$ 4.320 para cada. Ainda falta muito. Mas ele está cumprindo. Recebi uma carta dele, a última até agora. Dona Eunice, 5 anos limpo, 5 anos trabalhando honestamente. Continuo em terapia, continuo nas reuniões. Nunca mais vou te incomodar com cartas. Só queria que soubesse. Eu pago a dívida até o fim, mesmo que leve mais 15 anos. Obrigado por ter me parado quando ninguém parou. C. Não respondi dessa vez. Não precisava, porque já tinha dito tudo o que precisava ser dito. Hoje de manhã, acordei às 6 como sempre. Tomei meu café, meu remédio de pressão. Sentei na mesa da cozinha. Abri meu diário. Escrevi. Sábado, 27 de dezembro de 2025. Hoje eu acordei em paz. Minha casa é minha. Meu dinheiro é meu. Minha mente é minha. Ninguém me tira isso nunca mais. Eu sobrevivi. Eu lutei. Eu venci. Fechei o diário. Peguei meu celular. Olhei as notificações das câmeras. Tudo normal. Liguei a TV. Notícias. O telefone tocou. Era a Cida. Eunice, bom dia. Esqueceu? Hoje tem caminhada no parque às 8. Sorri. Não esqueci, Cida. Já tô me arrumando. Desliguei. Vesti meu tênis de caminhada. Peguei minha garrafinha de água. Olhei no espelho do corredor. Uma mulher de 73 anos me olhava de volta. Cabelo branco, rugas no rosto, olhos cansados, mas olhos firmes. Olhos de quem sabe quem é, de quem não se deixa enganar nunca mais. Saí de casa. Tranquei a porta. 2 voltas na chave. Testei a maçaneta para ter certeza. Desci as escadas do prédio. Joelho reclamando, mas aguentando. Lá fora, o sol estava nascendo. Um dia bonito de verão. A Cida já estava me esperando na esquina, junto com outras 5 amigas do grupo. Eunice, vamos! Fui. Caminhamos 1 hora pelo parque, conversando, rindo, vivendo. Quando voltei para casa, lá pelo meio-dia, sentei no sofá. Peguei meu celular. Abri o grupo Sobreviventes. Tinha mensagem nova da Flávia. Gente, acabei de ajudar mais uma família. Velhinho de 75 anos sendo explorado pelo sobrinho. A gente conseguiu as provas. Denúncia feita. Ele tá seguro agora. Respondi. Ótimo trabalho, Flávia. Mais uma vida salva. Desliguei o celular. Fiquei ali, no silêncio da minha casa. Minha casa. Meu espaço, minha paz, conquistada, defendida, protegida. E pensei, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo. Valeu a pena, porque eu não deixei ele ganhar, porque eu lutei, porque eu provei que 68 anos não é sinônimo de fraqueza, que idade não é doença, que eu ainda era dona de mim, e sempre vou ser. Até